esse assunto que eu achei bem interessante, mediunidade e mediunismo de terreiro. Cada um carrega uma mediunidade específica ou uma inclinação vibratória que determina, ao menos em parte, a sua aptidão para a mediunidade de terreiro ou qualquer outra. Isso nada tem a ver com destino, mas quando falamos em reencarnação, é preciso ter clareza de que existe uma ancestralidade e uma teia de relações que nos envolve. Saiu aí, sumiu da tela. Ô, Rita, você apertou algum botão aí, Rita? Caralho, vamos lá. Não, peraí, a Rita apertou algum botão aí. Beleza. Não foi. Então, quando falamos em reencarnação, é preciso ter clareza de que existe uma ancestralidade, uma teia de relações que nos envolve. Isso é a nossa história, a biografia do nosso ser, da nossa alma. As entidades de terreiro que nos acompanham são nossa família espiritual, estão conosco há mais tempo do que podemos imaginar. Um dia também foram encarnados como nós, assim como estaremos do outro lado em algum momento. O fato é que há um motivo maior para estarmos na Umbanda como médiuns. Estamos envolvidos com essa vibração ancestral há muito tempo. E antes de reencarnarmos, passamos por uma preparação justamente para saber lidar neste plano com essa especificidade de uma característica mediúnica atávica, que se consolida na corporeidade da incorporação. O trabalho espiritual cumprido na Umbanda e nos cultos de terreiro é genuíno. Tem uma entidade própria, como uma especialidade que não se repete em outros ambientes mediúnicos. É possível observar semelhanças com o espiritismo. No entanto, a prática de terreiro que acontece nas giras é única. Pode acontecer a qualquer ambiente, mas quando ocorre sob a vibração dos espíritos que atuam na seara umbandista, torna-se muito particular. Por isso é importante que, embora exista o livre-arbítrio e que possa escolher se afastar do que é sua inclinação, ao estar numa mesa espírita e incorporar preto velho ou caboclo, por exemplo, sua mediunidade está para mediunismo de terreiro. Isso quer dizer que muitos centros espíritas, kardecistas, eles trabalham com essas entidades também, que às vezes elas vêm com outra roupagem, com outro nome, ou até com a mesma roupagem de preto velho ou caboclo, por conta do preconceito que algumas pessoas espíritas têm, e eles vêm para trabalhar, porque eles trabalham em qualquer lugar. Bom, há de se entender que está tudo bem em não se sentir bem em terreiros, mesmo acreditando que o que falta, possivelmente, é uma afinidade, sutileza e coerência no trabalho desempenhado em determinados ambientes. Tudo isso causa certo medo em algumas pessoas. Até porque é natural que a pessoa esteja em outra frequência de entendimento sobre as suas crenças, e talvez até mesmo sobre a mediunidade, e simplesmente não queira se envolver com esta religião, no mínimo desconhecida. É então que ela passa a levar a sua mediunidade de terreiro para outro lugar. Mas, independentemente de estar ou não no terreiro, as entidades que se apresentam e estão na sua teia ancestral são da Umbanda. E é isso que você carrega consigo. É isso que você é em essência. É isso que você tem e vai exercer em qualquer ambiente que seja propício à mediunidade. Isso não quer dizer que não se possa frequentar outra religião a não ser a Umbanda, ou derivações de terreiro,
ou que a pessoa esteja bloqueada de exercer a mediunidade em outros ambientes. Não é isso. Mas quer dizer que a identidade mediúnica do indivíduo está para esta vibração específica. Quando acontece, por exemplo, de um médium de Umbanda trabalhar na sessão espírita, para ele é algo muito suave. A manifestação mediúnica dos ambientes espíritas é bem mais sutil. Para quem está acostumado com o ritmo da gira de Umbanda, ir a um centro espírita, às vezes, é um pouco desesperador, porque seu corpo mediúnico já espera por uma movimentação e uma carga energética muito maior. Por sua vez, a experiência do médium espírita no terreiro pode ser incômoda, grosseira e até mesmo perturbadora, uma vez que a sua característica vibratória pertence a outra ancestralidade e frequência. Normalmente, nesses casos, não acontece a incorporação, porque não existe o link. E se porventura incorporam, é comum um relato de sentirem-se extremamente esgotados, pois o campo vibratório é outro. Eles estão preparados para exercer outro caminho mediúnico. Todas as religiões reservam particularidades vibratórias. Existem médiums em todas as religiões. O que acontece é a mudança na característica. Começamos aqui a entender sobre individualidades. O respeito à diversidade religiosa já não é mais sobre a crença, e sim sobre a característica individual da pessoa. A pessoa é o médium, tá? Ao compreender isso, é muito mais fácil respeitar e aceitar que cada um tem um caminho individual e uma identidade vibratória específica. Função das mediunidades. Iniciaremos comentando sobre o Espiritismo, que traz em seu discurso principal a ideia da boa nova à humanidade. Para os espíritas, Allan Kardec trouxe revelações sobre a vida eterna, e como nossos atos nesta encarnação refletem no pós-morte, alertando sempre para a observância desses atos. O Espiritismo se dedica, de uma forma geral, a isso, levar o esclarecimento acerca da espiritualidade aos seres humanos e ainda promover a reforma íntima, assim como as leis de ação e reação e karma. Por isso também seu trabalho mediúnico é mais sutil e não tem como objetivo desenvolver uma compreensão sobre a magia. O ritual sagrado do espírita é a leitura, e sua leitura é uma das mais vastas. As reuniões mediúnicas espíritas são organizadas a fim de que os espíritos possam vir e passar ensinamentos doutrinários sobre a reforma íntima e ainda instigar o indivíduo sempre a olhar para si e cuidar de si. Não há uma preocupação com influências malignas e nocivas provocadas por magia negativa. Para o espírita, cuidar da mente e do comportamento é o que basta. E é nesse espaço que a Umbanda se faz presente. A Umbanda trata justamente de questões além da mente ou do comportamento. Para desenvolver o trabalho mediúnico na Umbanda é necessário um preparo ectoplasmático, como uma blindagem dos chakras mesmo. A atuação da Umbanda no corte de magia requer um colete à prova de balas mediúnico. Estamos nos referindo ao campo de atuação. Entramos, então, na especificidade mediúnica da Umbanda. Pode descer mais. Aí as fotos de encarnados com obsessores, tá? É onde a gente, na Umbanda, trabalha muito nas questões de desobsessão. Muitas casas de Umbanda também trabalham com apometria, com esse tipo de trabalho mediúnico, que é uma característica, é uma especificidade mediúnica na Umbanda. Nem todo médium que está na Umbanda é médium de transporte, é médium de corrente de desobsessão, né? Nem todo, isso é uma especificidade para alguns médiuns, tá? Para a mediunidade. Vamos lá. O fundamento umbandista também diz sobre a reforma íntima constante.
e cada vez mais nos engajamos a entender a religião. No entanto, ela lida com algo a mais, que é o trabalho com a magia de forma livre. O passe das entidades é um exemplo claro da magia na Umbanda. Nos utilizamos de diversos elementos, de ervas, de água e de grafismos para fazer magia. Quem já entrou em um ponto riscado e sentiu seu corpo fritar? Isso é uma forma de expressão, tá, gente? Essa é a magia da Pemba, o giz e a geometria sagrada que as entidades se utilizam para executar os pontos riscados. A Umbanda tem um leque magístico para lidar com magias negativas que chegam nos terreiros. Existem 2 tipos básicos de magia: a atuação das trevas e a magia provocada por indivíduos encarnados. Aqui entramos no conceito dos feiticeiros, magos e demais pessoas que se especializam em fazer magia. Existem as magias movidas pelo plano espiritual negativo, que não tem um encarnado como intermediário. Por que isso acontece? São diversos motivos, porém o mais comum é a ação contra um líder espiritual, o terreiro e seus médiuns e demais pessoas que mantêm aquele trabalho de combate às influências das trevas. O objetivo é simples: destruir aquele trabalho, destruir a pessoa e acabar com o terreiro. As investidas são terríveis, com verdadeiras táticas de guerra. Reverter essas situações é um trabalho complicado e demanda que os médiuns estejam prontos para lidar com choques energéticos muito diferentes do habitual. Requer mesmo um preparo vibratório diferenciado. O médium que nasce inclinado a Umbanda ou a mediunidade de terreiro, ele tem em si essa blindagem energética. E não, ele não é melhor. Ele só se especificou naquilo. Assim como um neurologista e um cardiologista. Um não é melhor do que o outro. Os 2 são fundamentais, cada qual em seu campo de atuação. Assim também é na mediunidade, tá? Numa comparação, a fim de deixar isso mais claro, podemos dizer que o médium espírita seria a polícia rodoviária, que age como orientador. Já o médium de Umbanda é a polícia de choque, um BOPE da espiritualidade. Por isso, são utilizados outros armamentos, outras blindagens, etc. O médium umbandista nasce com essa predisposição, porque ao chegar o momento de se desenvolver, estará sujeito a esses tipos de confrontos e choques vibratórios. No exercício rotineiro do terreiro, esta é a sua função. As pessoas que chegam na gira, em sua maioria, já frequentaram inúmeras religiões e não viram nada ser resolvido. Chegam no terreiro e descobrem que ali existe uma ação de magia contra ela. Esse tipo de situação não se resolve com doutrina. Não tem como você chamar o chefe da gangue das trevas e dizer: meu irmão, Jesus te ama, você precisa aceitá-lo em seu coração. Não tem como fazer isso. Primeiramente porque, na maioria das vezes, esse chefão aí não aparece. Quem vem são seus soldados, espíritos inferiores na hierarquia. A não ser em uma situação muito extrema, o espírito que comanda esses ataques não aparece no terreiro, porque sabe que vai encontrar ali um Exu. O Exu é o emissário, o guardião da lei, e ele desmonta toda a estrutura. O médium de Umbanda vivencia tudo isso. Quando uma pessoa... Espera aí que escolhi alguma coisa. Quando uma pessoa chega, o trabalho de corte de demanda começa a ser desfeito. Na verdade, é quando uma pessoa amagiada chega. O trabalho do corte de demanda começa a ser feito. Isso quer dizer, de forma técnica, que a entidade vai riscar o ponto, usar elementos, acender a vela, fazer uma evocação, iniciar um transporte energético e, com isso, tirar a ação negativa que foi enviada à pessoa. A partir de então,
quebra o ponto negativo que foi firmado em detrimento desse indivíduo. Se aquele médium não tem uma blindagem firme, não suportará essa frequência vibratória. Por isso, a Umbanda tem como papel confortar quem chega ali, dar um passe de reequilíbrio. Mas, se em algum momento houver uma situação de confronto, a espiritualidade vai agir e encerrar aquilo ali mesmo. É nesse cenário particular que surge no terreiro a predisposição para um trabalho específico, no qual as vibrações oscilam entre as mais densas e o médium precisa se sustentar durante o processo de desmagiamento ou quebra de demanda. Quem dá suporte para que ele faça esse trabalho são as entidades da Umbanda. Existem essas especificidades mediúnicas que não são melhores nem piores uma que as outras, né? Uma mais do que as outras. São o que são. Não entender isso, ao entender isso, começamos a explicar diversas situações em que a pessoa se descobre médium de terreiro, mas além da sua característica natural, que de certa forma está inclinada a esse trabalho, o médium precisa contribuir, repetindo, além da sua característica natural, que de certa forma está inclinada a esse trabalho, o médium precisa contribuir para o exercício saudável da sua capacidade mediúnica. Quanto mais se tem a prática munida de conhecimento, melhor todas essas experiências vão acontecer. Não existe médium melhor, mas a melhor mediunidade é praticada quando se há conhecimento. A prática é harmônica e não carrega dor, sofrimento ou qualquer angústia. Aprender constantemente e, com isso, fortalecer. Essa é a forma mais eficaz de praticar a mediunidade. As diferenças entre médiuns estão justamente no nível da dedicação, no nível do conhecimento, do comprometimento e afinidade com aquele trabalho que almejam realizar. Além de tudo que foi elucidado, ainda é preciso observar a individualidade de cada pessoa. Cada um traz consigo um nível evolutivo e, portanto, também um nível de entendimento e compromisso. Toda essa característica performam os traços da mediunidade do indivíduo. Não há caminho específico tido como ideal, mas sim o seu próprio caminho, o que você sente em seu coração. Esse é o caminho, é um chamado pessoal. O que, embora exista livre-arbítrio, também há uma predisposição natural. O que, embora exista o livre-arbítrio, também há uma predisposição natural. Ao alinhar a sua decisão consciente e suas emoções com o que é a natureza, podemos dizer que estamos perto do caminho ideal. Ao estar nesse caminho, sinta-se em paz. A jornada é leve e cheia de sentido. A mediunidade se processa em qualquer ambiente. Isso a gente sabe porque, aí diz, em qualquer vertente religiosa. A gente vê porque a gente sabe que nas casas evangélicas, até igrejas mesmo, existem médiuns. Então, mediunidade não é uma... Como é que eu falo? Da Umbanda, não é um sentido, né, só de quem é umbandista. A mediunidade, ela se processa em qualquer ambiente. No entanto, o médium que traz consigo espíritos que se manifestam na Umbanda vai incorporar na sessão espírita e no terreiro, porque sua estrutura mediúnica permite isso sem que ele sinta entrechoque. O contrário já não é comum. Até aí tudo bem, gente?
Ninguém fala, então vou seguir. Vou entender que sim. Tudo certo. Tá tudo Beleza. tranquilo. Beleza. A Umbanda tem em seu bojo essa característica universal. As próprias entidades manifestam diferentes formas de trabalhar. Existem várias frequências vibratórias, dos espíritos mais sutis aos espíritos mais densos. Isso é comum ao médium de terreiro. Mas quem dirá se esse é o caminho que pertence à sua essência, é apenas você. Sua satisfação em realizar aquele trabalho e ser eficaz no que faz é o que determina se este é o seu caminho. Você só será um bom médium se fizer tudo isso em paz. A mediunidade não pode ser motivo de dor, incômodo ou mal-estar. Ok, gente? Isso tem que ficar bem claro, porque as pessoas acham que mediunidade, sou médium porque eu estou sofrendo, porque eu sinto isso. Não, não é para sentir isso. Então, a pessoa tem que estudar, se doutrinar e desenvolver para que essas manifestações dessa forma, né, elas sejam cada vez mais suavizadas e mais tranquilas. A gente pode ver, às vezes, em algumas incorporações, aonde os médiums incorporam tranquila, já bem doutrinadinho, e outros que incorporam fazendo barulho, né, fazendo movimentos fortes. Isso tudo vai depender também do médium, né, na sua doutrina, no seu estudo e na sua prática com a sua entidade ali no desenvolvimento. Vamos falar das práticas no terreiro. Na verdade, isso aqui são algumas, tá, gente? Existem mais práticas no terreiro que depois eu vou colocar num outro momento para vocês, porque eu acho isso de extrema importância, principalmente para os leigos, para os que estão chegando, para os que estão iniciando na Umbanda, como médium, desenvolvendo. Então, essas informações são bem importantes, a meu ver, tá, gente? Vamos falar da defumação. A defumação tem o intuito de limpar os médiuns e os assistidos da casa, do centro ou terreiro. É de extrema necessidade, pois cada um traz de suas casas ou da rua cargas e energias negativas acumuladas durante o dia. A defumação faz uma espécie de descarrego e limpa o ambiente, harmonizando-o para início dos trabalhos, além de ser mais um meio de sintonia com as entidades. Ou seja, a defumação no início da gira, quando vai começar com a defumação, é imprescindível. É o primeiro passo mais importante. O passe é uma das formas mais profundas de reequilíbrio dos chakras e acontece rotineiramente. As mãos são terminais nervosas dos chakras e no passe energético não é preciso que se toque na outra pessoa, não precisa tocar na outra pessoa. Alguns tocam, eu sei que eu sinto que eu toco algumas vezes e outras não. Isso vai muito do momento ali na hora, do que está vindo para mim. Mas não é necessário tocar na outra pessoa. As entidades conseguem ver, a olhos nus, onde se localiza a energia mais densificada, e elas vão intuir para trabalhar naquele local. Olha lá que bacaninha, que bonitinho, né? A médium dando um passezinho ali no cardíaco da pessoa, focando ali, e o caboclo, ou caboclo, acho que é caboclo, né? Por trás, direcionando também o passe. Então, é uma outra coisa importantíssima na casa, no terreiro, a hora do passe. Por isso que esse momento, gente, tanto da defumação quanto do passe, é uma hora em que é necessário uma absoluta entrega dos médiuns e dos cambones, da equipe mediúnica que está ali, sejam os que estão incorporados trabalhando ou aqueles que estão ajudando. Porque quando sai daquela faixa vibratória,
para entrar num outro assunto que não tem nada a ver com aquilo ali, já dá uma quebra na corrente, já atrapalha, já os negócios já começam a ter interferência, né? Existe isso. E é muito importante para todos que estão na corrente, trabalhando o silêncio, a interiorização e a conexão com o astral, com o alto, inclusive os rambones. Não é só o médico que vai incorporar. Todos têm que estar vibrando numa faixa de amor, de doação e de luz para o trabalho que vai ser feito naquele dia. Então, é isso. A roupa branca. O branco, na verdade, não é uma cor, e sim o somatório de todas elas. E, por isso, traz consigo as propriedades terapêuticas de todas, além de, como pode constatar, ser essencialmente refletora, inclusive de cargas astrais. O branco, como já foi dito anteriormente, também favorece a mente, estimulando pensamentos mais puros e sublimes. Por tudo isso, são usadas nos centros de Umbanda apenas roupas brancas. É claro que a gente já viu aí centros de Umbanda que usam roupa branca, mas também, às vezes, usam a saia de outra cor. Por exemplo, gira de caboclo, usa saia verde, a blusa branca. Ou então usa a roupa toda branca e uma faixa verde, indicando que é a gira de caboclo. E assim com outras entidades também. O médium jamais deverá vir vestido de casa com a roupa de trabalho. Ele deverá, sim, colocá-la no momento em que entra no templo. A roupa de trabalho é a roupa que ele vai usar ali, a roupa branca. E não sair de casa com a roupa branca para ir trabalhar no centro. Ele deverá, sim, colocá-la no momento que entra no templo, a fim de cumprir a sua tarefa mediúnica. Cabe esclarecer ainda que o médium, em momento algum, utiliza a roupa branca para parecer com o médico, como, infelizmente, temos ouvido alguns detratores do espiritualismo, em geral, apregoar. Os motivos são única e exclusivamente citados acima. Vamos falar do ponto riscado. Isso aqui do ponto riscado é só um breve resuminho, porque mais lá para frente nós vamos falar sobre o ponto riscado de uma forma mais completa e intensa, né? Com mais detalhes. O ponto riscado é como se fosse a assinatura do orixá. Nele está contida a sua linha, a sua falange. É usado para afirmar a relação entre o médium e o guia. Um ponto nunca deve ser copiado, pois cada um tem o seu significado. O que quer dizer com ponto copiado? Quer dizer o seguinte, aí eu vou falar de caráter de médium. Como o médium ainda não firmou o seu ponto ali, se não firmou é porque ainda não veio. Mas, às vezes, ele fica numa ansiedade e se sentindo menor do que os outros médios, e isso aí entra na questão vaidade, né? Ego, que outros médios que entraram junto com ele ou depois dele já estão riscando o ponto e ele não. O que acontece aí? Ele pode prestar atenção no ponto do médium, que riscou o seu, e copiar algumas coisas achando que está enganando a quem? A espiritualidade dele é que não é, né? E outra coisa, é você comprar um livro de símbolos, no caso de ponto riscado, e copiar um daqueles pontos para colocar ali na sua, como se fosse o seu ponto riscado do seu guia, que não é também. Então, isso não funciona. Por quê? Porque, como está dizendo ali, o ponto riscado é a assinatura do guia. Então, tu não vai copiar, né, a assinatura dos outros guias, falsificando a do seu. Porque essa é uma coisa que não é legal. Pontos cantados. Os pontos cantados são uma das primeiras coisas que afloram quem vai a um terreiro de Umbanda pela primeira vez. Os pontos cantados são, dentro dos rituais de Umbanda, um dos aspectos mais importantes para se efetuar uma boa gira. Os verdadeiros pontos cantados são chamados de raiz. São os pontos ensinados pelas próprias entidades.
Apesar disso, há uma gama infinita de pontos desconexos, sendo entoados por aí. Um verdadeiro ponto evoca imagens fortes e atinge lá dentro do coração e da emoção a verdadeira fé, pura e simples. As guias, né? As guias são os colares aí que a gente usa. As guias são conhecidas também como cordão de santo, colar de santo ou fio de contas. São compostas de certo número de elementos, contas de cristal ou louça, búzios, lágrimas de Nossa Senhora, dentes, palha da costa, etc. O etc. aí pode ser também olho de boi ou alguma outra coisa que aquela entidade ela explica que ela quer na guia dela. Vamos lá. Então, dentes, palha da costa, etc., distribuídos em um fio. Eu coloquei cordonê. Por que o cordonê? Porque o cordonê ele é um fio encerado, ele é forte, ele tem força para não arrebentar à toa, diferente dos fios de nylon, que arrebentam à toa. Tanto aqueles que são elásticos, quanto aqueles outros que não são. Aquilo arrebenta à toa. Então, ao comprar ou ao fazer a sua guia, ou pedir para alguém fazer, sempre peça para ser feito no fio cordonê, obedecendo a uma numerologia específica. Numerologia específica é o quê? O número de contas. O número de contas das cores que vão ser usadas. Por exemplo, a guia bicolor, tricolor, seja lá quantos elementos de cores vai ter lá nos cristais ou nas contas, tem que se ter um padrão, né, numerológico, uma cronologia adequada, tá? Ou ainda de acordo com as determinações de uma entidade em particular. De todos esses elementos citados, destacam-se as contas de cristal e os fios de aço como aqueles que possuem melhores condições para captação de vibração. Entre suas finalidades, destacamos as 3 principais, quais sejam identificação da linha que pertence à entidade, né? Identificação da linha que pertence à entidade espiritual protetora do médium. Elo entre médium e entidade espiritual, ou seja, elemento material auxiliar no mecanismo de comunicação mediúnica entre o médium e a entidade espiritual. E, finalmente, um elemento de proteção do médium. Normalmente, as guias são guardadas no terreiro e são usadas somente nos trabalhos, podendo naturalmente haver alguma exceção em alguns terreiros, mas, de qualquer modo, são considerados objetos de valor e de respeito. Não é uma coisa para você sair por aí desfilando com a sua guia, né? Eu, por exemplo, uso a minha guia de aço, porque essa minha guia de aço ela foi imantada, consagrada, limpa e energizada na época, isso já tem 26 anos, eu estava grávida da Giovana, pelo Caboclo Pena Branca, de um centro que eu frequentava há 27 anos atrás. Então, ele me deu essa guia. E ele me deu também uma guia de Oxalá, que, infelizmente, arrebentou na cachoeira. Mas o meu cordão de aço, né? Minha guia de aço ainda está intacta desde aquele dia. Graças a Deus, ela me protege. Eu tenho maior fé naquela guia lá. Não, é uma forma de falar, tá, gente? Por isso que eu uso direto aquela guia. Onde eu vou, eu carrego. Era do SAMI? É do SAMI? Do SAMI, exatamente. Seu Pena Branca do SAMI, exatamente. Olha do seu tupi. Olha quanto tempo tem isso. Porra, caramba! Minha filha, para você ver, o negócio é babado sério. Mas vamos lá. Vamos. Vamos lá. Muitos já devem ter presenciado a guia, quando a guia se rompe, e suas peças voam para todos os lados. Em algumas ocasiões, basta o ato de tocá-las e elas se rompem. O primeiro pensamento que ocorre é: fulano está carregado. A guia tem essa função de proteger o médium, não deixando que ele fique carregado com energias negativas.
suas mesmo ou de outras pessoas. Pés descalços. A importância de pés descalços na Umbanda. Na Umbanda, todos os médiuns e consulentes participam descalços, para que haja uma desimpregnação pelos pés das correntes negativas que são desagregadas pelos mentores. A terra é absorvedouro natural de cargas negativas. Facilitam na desimpregnação da pessoa que está sendo atendida. Outro aspecto é que os sapatos trazem consigo toda a sujeira da rua, não só física, como eventualmente astral. Movimento de bater a cabeça, ato de bater a cabeça. Esse é um ato de submissão em que nos abaixamos diante de Jesus e todos os orixás, pedindo a sua proteção. O médium se abaixa e toca suavemente a testa no chão, mostrando respeito pela terra que toca e sendo humilde a se abaixar diante de Deus. O fechamento. Após o atendimento, é feito o fechamento da gira com uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, ou um pronunciamento de fé sobre o trabalho, agradecimentos, etc., que oficializará o fechamento dos trabalhos e da corrente. Muitos terreiros utilizam uma cortina para congá, o congá. Lembra que a gente fez um estudo aí, que a gente estava falando de algumas casas que em gira de Exu, que tem as cortininhas, eles fecham o altar com uma cortina? Tem casa ainda, que a moda antiga ainda utiliza a cortininha para o altar. Aí, ao fechamento da gira, é fechada a cortina. Após a oração, é cantado um ponto de fechamento de giras de trabalhos. Assim é dado os trabalhos por encerrado nesse dia. Organização de um terreiro de Umbanda. Na parte espiritual, as principais autoridades umbandistas são os pais de santo ou mães de santos, padrinhos ou madrinhas que incorporam as entidades. Zelam pela manutenção da doutrina e presidem sessões realizadas no terreiro, o templo. Abaixo deles estão os pais e mães pequenos, filhos ou filhas de santo, que também são médiuns. Há ainda os auxiliares de culto, que ajudam a organizar o terreiro e assessoram os pais de santo e médiuns de incorporação durante as sessões. Os auxiliares mais conhecidos são cambones ou cambonas. São os médiuns que cuidam do orixá, servindo suas bebidas. Quando eu falo de orixá, aqui eu estou falando de entidades, tá, gente? Também, que é exatamente aonde a gente utiliza esses elementos aí, as entidades. Servindo suas bebidas, comida, cigarro, charuto, suas vestes. Quando fala de suas vestes, não é a roupa, ou talvez seja, se vai trocar de roupa, mas fala, às vezes, do paninho da cabeça da preta velha, fala do paninho da cabeça do quem incorpora o baluaê, entendeu? Então, o Cambone tem que estar atento ali para essas questões no atendimento a quem está incorporando. Peraí, sobe mais um pouquinho, que pulei o negócio ali. Então, são os médicos que cuidam do orixá, servindo sua bebida, comida, cigarro, charuto, suas vestes, escrevendo para eles, enfim, auxiliando em todo o trabalho. Vejam como é importante o trabalho dos cambones. O trabalho do cambone é, sem dúvida alguma, o médium mais difícil de doutrinar, de aprender. Por quê? Por vários motivos. Um deles é porque ele deve conhecer como é cada orixá, saber o que cada orixá quer, o que bebe, saber servir. Enfim, ser cambone é uma arte. Ogã. Os ogãs são os responsáveis pela puxada dos pontos do terreiro. Eles devem ser detentores da sabedoria e reconhecer qual ponto deve ser puxado para qual entidade. Para os ogãs, a parte que deve ser mais difícil é não saber o que, mas sim o quando. O ogã deve, no mínimo, conhecer 7 pontos de cada entidade e de cada momento,
pontos de abertura, saudação, pontos de bater cabeça e etc. Tabaqueiros. Os tabaqueiros são os responsáveis pela curimba, ou seja, pelo toque dos atabaques. Um toque diferente pode comprometer qualquer trabalho e ainda ser responsável pelo cruzamento da linha com o candomblé. É muito importante o entrosamento com o ogãs, uma vez que dependem dele para saber o ponto que será puxado e assim poder dar o toque. Os tabaqueiros também devem saber quando, como e por que cada toque, repique e etc. Nosso fechamento aqui é o cambone na Umbanda, que é uma parte muito, muito importante. Aí você vê um médium incorporado com 2 cambones na frente, ele deve estar passando alguma orientação, e elas estão ali contritas, prestando atenção. Embaixo, a vovó ali, a médium, né, incorporada da vovó, passando para a cambone que está ali, ajoelhada, alguma instrução. Ou também, talvez, dando consulta no final da gira, não sei. Mas, bom, muitos médiuns, ao entrar para um terreiro de Umbanda, se preocupam em quando vão incorporar, conhecer as entidades que carregam, querem saber quando vão poder dar passes, consultas, comprar os adereços das entidades. Mas será que o mais importante na Umbanda é a incorporação? Um médium que não incorpora é menos do que aquele que tem mediunidade de incorporação? É certo dizer para o médium, tu não passa de um cambone? Esses que usam desse termo sabem ao menos o que é ser um cambone, lembrando que esses médiuns um dia também já foram cambones, mas parece que esqueceram. Meus irmãos, o cambone exerce uma função de muita responsabilidade dentro de um terreiro de Umbanda. É o cambone que auxilia as entidades, transcreve os banhos, os trabalhos passados por elas, prestam a caridade servindo de porta-voz das entidades para um consulente, que muitas vezes não entendem uma palavra dita pela entidade, devido a muitas, às vezes, usarem de um linguajar diferente do nosso. Diante disso, devemos ter mais respeito por esse cargo ou função existente dentro dos terreiros, pois não são menos que ninguém, muito pelo contrário. São eles que zelam pelo bom andamento dos trabalhos, servindo as entidades com amor, respeito e humildade. Muito importante, servindo as entidades com amor, respeito e humildade, aprendendo a cada dia um pouco mais, e com isso, trabalhando o seu desenvolvimento mediúnico sem a necessidade da incorporação. Isso quer dizer o quê? Que quando um cambone está trabalhando ao lado de uma entidade em dias de gira, aí eu estou falando de gira, não estou falando de desenvolvimento, tá? Em dias de gira, esse cambone, ele tem que aprender, aproveitar o máximo para aprender com aquela entidade. Eu fazia isso quando eu era cambone. Eu fazia isso. Eu aproveitava para absorver todos os ensinamentos que a entidade estava passando. E eu adorava atender, adorava trabalhar com os guias, adorava. E então, o que acontece? O cambone que está ali, no dia de gira, ele está ali para cambonar, para trabalhar, não para desenvolver. Não desenvolver no sentido de incorporar, porque senão vira uma bagunça. É dia de gira, então vamos girar. Né? Dia de desenvolvimento, vamos desenvolver. Por quê? Porque naquele momento eles têm que estar apostos, próximo das entidades que vão atender, para, ao iniciar os atendimentos, ou quando a pessoa incorpora, ela já está ali de prontidão para trazer o cigarro, o charuto, o cachimbo, acender, enfim, tudo, a bebida, o café, seja lá o que for, a vela, enfim, para ajudar a entidade, que às vezes não pode levantar, um preto velho vai levantar, vai andar até lá dentro, para pegar uma vela, voltar e sentar no banquinho. É, sinceramente, absurdo isso, né? O que acontece é, o cambone está ali para ajudar. É o assistente
da entidade. Então, quando eu estou falando isso aqui do Cambone, é porque eu percebo nas giras, quando tem gira, algumas pessoas ficam... como é que eu vou falar? Elas ficam querendo incorporar, porque elas acham que tem que incorporar na gira, uma vez que eu já tinha informado que na gira não era para incorporar. Eu estou falando de todos e não especificamente de uma pessoa. Outra coisa, não é durante a gira para o médium que está incorporado ficar puxando a entidade do Cambone. Gente, ou ele atende o público e assistência, ou ele fica ali cambonando o Cambone. Pronto. Por quê? Porque ele vai estar ali tendo que dar atenção, porque ele não pode simplesmente puxar a entidade do Cambone, ela virar para lá, largar e vai atender outra pessoa. Não pode. Então, o que é? O Cambone pode incorporar numa gira? Pode, mas não durante a gira. Depois que todo mundo for atendido, se não for festa, né? Aí pode chamar o Cambone para incorporar, se ele estiver sentindo alguma vibração. Mas, do início ao fim do atendimento, do começo da gira, o Cambone está ali para trabalhar, ele está ali para ajudar e também para aprender. Isso também é desenvolvimento, gente. É desenvolvimento. Então, o meu conselho aqui para todos que hoje estão como Cambone, aproveitem o máximo desse momento, porque vocês têm muito a aprender ali, muito a aprender com as entidades. Não adianta ter pressa, querer colocar o carro na frente do boi, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Tudo tem um processo, tudo tem um momento. Porque, como disse aí, o Cambone já entra, né, o médium novo, em desenvolvimento, ele já entra para uma gira querendo saber já quem são as entidades dele. Gente, tem gente, Cambone, que leva meses, talvez até um ano, para saber quem são todas as suas entidades. E até mesmo para arriscar ponto. Então, não pode entrar achando que no dia seguinte já está lá, incorporando, já sabendo o nome das entidades. Isso não ocorre. Isso é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de dedicação, de comprometimento, de estudo, de doação e conexão com as suas entidades, para que vocês possam absorver o melhor e o maior conteúdo possível do que acontece dentro de uma gira. A prestar atenção, porque um dia vocês também estarão lá atendendo. Então, esse é o momento de aprender, porque um dia, não se sabe quando, estarão lá atendendo também. Isso é uma questão que eu quero falar, porque às vezes tem médium iniciante que, por vaidade, já quer incorporar e saber quais são as entidades. Gente, é um passo de cada vez, tá? É um passinho de cada vez. Comigo foi assim, com todos é assim, e com vocês não vai ser diferente. Pode acreditar no que eu estou falando. Se vocês forem para alguma casa em que em 1 mês, 2 meses, vocês já estão incorporando e sabendo o nome de todas as suas entidades, eu já vou ficar desconfiada, eu já vou achar estranho, tá? Bom, continuando aqui. É comum as pessoas se questionarem de que forma o Cambone desenvolve, que ele muitas vezes não pode participar da gira por estar cuidando e auxiliando alguma entidade. E eu respondo com toda a convicção, e por já ter passado por esse cargo dentro da minha casa, isso é a pessoa que escreveu, tá? A fonte da onde eu tirei, que hoje é dirigente de casa. E eu respondo com toda a convicção, o Cambone desenvolve bem mais rápido do que aqueles médiums que ficam na gira, que ficam rodando, e sabem por quê? Vamos lá. Porque o Cambone, pelo simples fato de estar auxiliando uma entidade, as próprias entidades dele estão trabalhando em conjunto daquela que ele está auxiliando. Além disso, ele vai adquirir muito conhecimento com a entidade que está cuidando. O conhecimento, gente, nos faz evoluir, nos faz tornarmos pessoas melhores. Até porque eu acho que é um trabalho de humildade também, sabe? O Cambone, que tem o ego lá exaltado, que já quer sair partindo para incorporar todos os dias, já quer sair dando consulta, ele, enquanto trabalha, ele agradecer a Deus
a casa que abriu as portas para recebê-lo, e que ele tem que passar por um caminho primeiro. Ele ter essa oportunidade também é para trabalhar a humildade dele, e não para exacerbar, massagear e elevar o ego de ninguém. Tá? Eu estou falando isso porque eu já passei por essa fase de Cambone. Eu fui Cambone, eu fui Melis, então eu sei como é que é. Para a responsabilidade estar nas mãos dele, aconselho que sempre fizer as anotações do que a entidade passou para um filho ou consulente fazer, seja banho ou qualquer outro tipo de trabalho, sempre antes de repassar o papel com as anotações ao consulente, confirme tudo com a entidade, leia tudo que escreveu. Se for um banho, leia erva por erva, pois muitas vezes podemos entender alguma coisa errada. Confirme para que o teu papel seja exercido de forma correta e com responsabilidade. Já fui Cambone, falo por experiência própria. Você que é Cambone, pergunte tudo, questione cada trabalho ou banho passado, converse com a entidade que tu cuida. Não existe aprendizado melhor do que aquele que vem das próprias entidades. Eu agradeço imensamente a minha babá e ao guia-chefe da minha casa por terem vindo, dado a oportunidade de passar pela função de Cambone. Aprendi muito, desenvolvi muito, e por incrível que pareça, quando um Cambone está bem concentrado, quando ele esquece tudo ao seu redor e se conecta com a entidade na qual ele está auxiliando, mesmo que essa entidade não fale o nosso português claramente, esse Cambone vai entender cada palavra dita. Pode ser um caboclo falando na língua tupi-guarani, pode ser que ninguém esteja entendendo nada, mas se o Cambone estiver bem conectado a esse caboclo, ele entenderá absolutamente tudo que ele estará falando. Será como se estivesse falando tua própria língua. Isso também serve para os pessoal que trabalha com ciganos, que fala portunhol, porque é uma mistura de português com espanhol, que às vezes também confunde, troca nome e palavra. O Meliche, que está trabalhando ali com aquela entidade cigana, também tem muito a aprender e entender o que o guia está falando lá, o cigano. Se você é Cambone, orgulhe-se disso e agradeça ao dirigente da tua casa, ao guia-chefe do teu terreiro, por te dar o privilégio de atender as entidades e, junto com o teu trabalho, quando feito com amor e dedicação, adquirir conhecimento com os melhores professores que um umbandista pode ter dentro da religião, que são as entidades. Acabou? É isso. Foi rápido, né, gente? 1 hora aqui de leitura e terminamos. Muito bem. Eu achei muito pertinente colocar esse assunto em pauta hoje para a gente estudar, principalmente aos mais novos, né, que chegam com muito gás, com muita vontade, mas a vontade ela também tem que ser para aprender, não só para incorporar. Então, eu falo assim, tudo dentro de um terreiro é pertinente. Tudo dentro do terreiro tem uma forma de ajudar, de aprender e de evoluir, né? Porque depende muito da sua disposição, da sua humildade em querer fazer parte de um grupo onde todo mundo é igual. O Cambone não é menos do que um guia, uma pessoa, um médico que está incorporando. O Cambone trabalha tanto quanto o guia, porque o Cambone corre para lá e para cá para pegar cigarro, pegar charuto, pegar água, pegar vinho, pegar bebida, enfim. Você preste atenção como um Cambone trabalha numa gira, né? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos Cambones e que esse texto aqui sirva para vocês refletirem, quem ainda acha que tem que incorporar rápido, porque não é assim, e aproveitar o máximo o cargo de Cambone que está hoje para evoluir, para crescer e para aprender, né? Como foi dito aí, não tem melhor professor do que as entidades. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar. Fale.
Eu achei a aula de hoje perfeita. Assim, no sentido de várias explicações que eu acho que estavam faltando, sabe, na casa. Eu Sim. achei que serviu para botar algumas explicações que a gente não estava tendo antes. E ficou muito claro. Eu achei muito claro a leitura, achei muito claro a aula em si. Eu achei perfeita. Beleza. Que bom. Eu também achei para mim mesma, sabe? Porque o tempo que eu estou aqui lendo com vocês, eu também estou estudando e também estou aprendendo. Ou seja, eu ensino aprendendo, entendeu? Eu aprendo ensinando e ensino aprendendo. Eu sou desse jeito. Então, assim, para mim também isso é bem importante, né? Porque ajuda, inclusive, ou faz com que nós médiums respeitemos o Cambone, né? E vejamos eles como um cargo muito importante. É muito importante, gente, dentro de um terreiro de Umbanda. Imagina se não tivesse o Cambone, como é que os guias ali iam se virar, se não tivesse nenhum Cambone? Sair, está atendendo, precisa de uma... A não ser que esteja com tudo ali, mas e se ele precisar de um elemento que ele não trouxe e não está ali? Ele vai ter que sair dali, lá no quartinho, ou lá onde estão as coisas, procurar para achar e voltar para ali para continuar o atendimento. Olha que coisa mais bizarra e sem sentido nenhum, né? É isso aí. Eu achei esse tema hoje, esse assunto bem pertinente para os momentos que estamos vivendo, né? Porque provavelmente a gente tem que colocar a casa em ordem, a gente tem que começar a respeitar alguns preceitos, fundamentos, e eu não estava percebendo isso acontecendo corretamente, tá? Então, e serve para todos isso, para os cambones, para os médiuns, para mim, para a Giovana, que é a mãe pequena da casa, eu estou lá como dirigente, não estou como dirigente, né? Porque amanhã eu morro, então outra vai ficar no meu lugar. Então, eu estou como dirigente. Eu espero que vocês aproveitem essa leitura, guardem com carinho e, de vez em quando, dê uma lidinha. Ninguém levantou a mãozinha? Então, Você tem como disponibilizar esse... Ah, tu mandou, né? Escrito. mandei, o Rômulo, ele está gravando para botar lá no YouTube, naquela página que ele criou. Uhum. Então, é sempre bom estar dando. Eu vou colocar mais temas desse tipo, para a gente ter noção das coisas, porque, assim, cada casa tem um fundamento. Embora sejam trocentas casas de Umbanda, cada casa de Umbanda tem a sua doutrina. Porque quem rege a doutrina daquela casa são os guias-chefes daquela casa. Então, o guia-chefe daquela casa, ele fala coisas que o guia-chefe de outra casa vai orientar para outras coisas. Isso depende muito do tipo de trabalho que aquela casa vai fazer. Entendeu? Então, tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um sentido. Nada é por acaso, nada é por nada. Às vezes a gente acha, mas por que isso, por que isso? Bom, minha filha ou meu filho, lá na frente você vai saber. Mas quem tem que saber são eles, porque eles estão vendo coisas que nós não vemos. Eles ouvem coisas que nós não ouvimos. Então, vamos supor que a casa esteja sofrendo um ataque de obsessores, que queiram ir lá perturbar, bagunçar o ambiente, criar polêmicas, problemas, divisões, porque a casa tem uma tendência, é uma casa de luz, a tendência é ajudar, acolher pessoas, né, fazer caridade, e eles não querem que isso aconteça. E o que eles querem? Eles querem criar tumulto, de tal maneira que muita casa fecha por causa disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho imensa preocupação com isso. Eu chego a ficar histérica, eu não durmo de noite, eu fico ansiosa. Por quê? Porque eu fico muito preocupada. Todas as casas, gente, são atacadas. Todas. Umas sucumbem, outras não. E eu não gostaria que a nossa casa sucumbisse diante desses problemas. E para que isso não aconteça, é aquela importância que, já que nós somos os policiais do BOP, né, para que nós possamos nos blindarmos
com mais firmeza nas nossas entidades. Estudarmos, tirar dúvida, sabe? Conversar a respeito e participar da gira e do desenvolvimento com o coração aberto, né, gente? Com o coração com amor mesmo para doar. Por enquanto, a nossa gira está suspensa, devido a alguns acontecimentos. Mas não é para sempre, né? Eu cheguei à conclusão que o corpo mediúnico ali precisa se firmar um pouco mais, precisa ter mais firmeza, blindagem, conhecimento, entre outras coisas que eu estou vendo que não, o corpo mediúnico ali está muito vulnerável. A palavra é essa, vulnerável. E isso acaba atingindo a todos, a mim, a vocês médiums e a própria energia da casa. Então, hoje, pelo que eu fui orientada, é continuar com as giras de desenvolvimento. Então, ao invés de nós termos uma gira de Umbanda, de gira ao público, e uma gira de desenvolvimento, nós passaremos a ter 2 giras de desenvolvimento. Até que eu sinta que a gente está mais fortalecido, mais firmes. Até que alguns médiuns comecem a arriscar seus pontos e tenham mais firmeza nos seus trabalhos. Porque é complicado, a gente mexe com vidas, né, gente? A gente mexe com pessoas. E isso é muito perigoso, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande a gente mexer com a vida de pessoas, a gente trabalhar com a vida de pessoas. Por isso que realmente eu vejo essa necessidade da gente ter 2 giras de desenvolvimento. Vai ser bom para todos, para todos. Pode ter certeza disso. E para a casa também, né? Mas ninguém quer falar alguma coisa, Cecília? Rita e a Adriana levantaram a mão aí, ó. Lucas também. Quem levantou primeiro que eu não vi? Lucas levantou primeiro? A mão? Então fala Oi, aí. Blanca. Oi. Primeiramente, eu achei de extrema importância cada palavra, cada informação passada aí para gente, porque é muito conhecimento, estou falando pelo meu sentimento, tá? Que foi passado para mim, mesmo eu com um certo tempinho, né? 5 anos na Umbanda. E só pela aula de hoje, o sentimento que eu tenho me enriqueceu muito. E uma coisa interessante que você estava falando dos cambones, que não era nem sobre isso que eu queria comentar rapidamente, era sobre os meliches, né, no domingo. O sentimento que eu tive foi de uma Amazina mais organizada ainda do que a gente faz. Eu não sei se você teve essa sensação e se os outros tiveram, mas eu tive. Então, a gente vê o quão importante é a atividade dos cambones e dos meliches, porque fica organizado, fica certo, flui melhor, até mesmo para o atendimento das entidades que estão ali nos médiuns. Então, esse é o sentimento que eu queria compartilhar e que eu percebi, essa diferença, que foi uma diferença gritante, pelo menos para mim, a questão da organização. Então, tem que ter. Isso é imprescindível. Sem o meliche, sem o cambone, as coisas ficam extremamente bagunçadas. A organização não é só dos meliches e dos cambones, é dos médiuns também, é de todos que fazem parte do evento ali, tá? É de todos. Os médiuns também têm que ter disciplina, não é chegar e fazer o que quer. Não é a casa da mãe Joana, entendeu? Ali não é a casa da mãe Joana. Então, o médium não pode passar, sair atropelando pessoas e fazer o que ele bem entender. Então, ele abre um cantinho puxadinho na casa dele, entendeu? E monta seu banquinho de preto velho e vai atender lá. Aí ele vai fazer o que ele quer. Agora, por exemplo, eu estou na casa de uma pessoa. Um exemplo, eu estou trabalhando lá no Pai Alexandre. Quando eu chego lá, imagina se eu vou responder meu pai, falar alguma coisa com ele, com total, debater com ele. Gente, pelo amor de Deus, se eu não estou satisfeita com o andamento das coisas, eu pego meu banquinho e saio de mansinho, ponto. Entende?
Porque não é só os cambones, não é só os meliches, é também os médiums, porque às vezes os médiums também contribuem para bagunçar a situação. Por exemplo, ficar puxando entidade de cambone na hora que tem que estar trabalhando, tem que estar dando assistência. Fica desculpa a palavra, mas é porque eu falo assim mesmo, tá? A suruba na zona, entendeu? Fica uma suruba na zona. E aí, isso daí implica em quê? Em atrapalhar a energia de um trabalho de atendimento para o qual nós estamos ali naquele dia. O cambone, que é o médio iniciante, ele tem o dia dele para incorporar. E no final da gira, que estiver tudo tranquilo, aí pode puxar. Mas, durante a gira, não tem como, gente. Não tem como. A casa é pequena e tem chegado muita gente, e aí fica uma confusão danada, isso começa a movimentar uma energia. Como é que eu queria usar uma palavra certa? Começa a movimentar uma energia dentro da casa desestabilizadora, desagregadora. Desagregadora e desestabilizadora. Eu prestei já atenção nisso. Eu já prestei atenção nisso. Então, é só para avisar que não é porque é médium que sabe tudo e que age impecavelmente. Não, o médium também erra. O médium também tem seus furos. O médium também falha, porque é um ser humano. Mas, quando a gente fica atento, né? Pô, eu vou trabalhar numa casa hoje é gira, eu tenho que estar focado no meu trabalho. É seriedade, é compromisso. Eu não posso abrir brecha para essa desagregação, tá? Mas tinha uma outra coisa que eu queria falar para você, Lucas, que é assim, você falou que tem 5 anos de Umbanda, né? Você já tem 5 anos de Umbanda, mas você ainda é bebê na Umbanda. Você não sabe nada ainda de Umbanda. O que você sabe? Agora que você só tinha um velho, você trabalhava lá na casa da mãe Dai lá, né? Então, você já trabalhou em outra casa? Com o seu preto velho? Em outra casa de espírita? Eu já trabalhava com outros lá, mas eu estava desenvolvendo. Então, veja bem, estava desenvolvendo, não estava pronto. Deu para entender a diferença? 5 anos. 5 anos. 5 anos. É porque você ficou um tempo lá, depois você saiu e ficou um tempo parado, né? Sem casa e tudo mais. O que eu quero te falar com isso é que o tempo, isso tudo eu estou falando só para te dizer que tempo não quer dizer nada. 5, 10, 15 anos não quer dizer nada se a pessoa não evoluiu. Não quer dizer nada se a pessoa ainda tem ego, tem vaidade, é soberbo. Não quer dizer nada se a pessoa ela não está disposta a fazer parte de uma doutrina, de uma casa com respeito. Não quer dizer nada. Eu não estou falando que é você, não. Eu estou dando um exemplo de que o tempo não significa nada. Entendeu? Você vê que tem médico que tem 20 anos de trabalho, 20 anos, e tem um ranço, uma cabeça fechada, uma mente fechada, que não quer aprender outras coisas. Ah, mas eu tenho 20 anos. E daí que você tem 20 anos? Para mim, está dizendo alhos com bugalhos, entendeu? Porque eu quero ver esses 20 anos na hora do trabalho. Ali que eu quero ver os 20 anos. Como é que são esses 20 anos do médium? 5, 10, 15, 20, seja lá. Porque com 1 ano não tem como, né? 1 ano é complicado. Então, é uma coisa que eu queria dizer. Tudo envolve a equipe. É uma equipe de trabalho. Cada um na sua função, no seu cargo. E todos são importantes para a engrenagem desse trabalho. Todos são importantes. Isso é uma coisa que eu gostaria que todos pensassem, refletissem sobre isso, né? Porque o objetivo do ser humano é evoluir. Às vezes, mudar padrões, melhorar, reconhecer, não, realmente, eu tenho uma coisa assim a mais que eu não quero, eu tenho que trabalhar isso em mim. E vamos trabalhando, vamos andando e cantando e seguindo a canção, entendeu? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Para onde que a gente vai cantando e seguindo a canção? Para a evolução. Que é o que eu acho que todo mundo aí pretende, né?
Trabalhar, ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Rita, quer falar? Quero, olha só. Achei excelente. Eu acho que você deveria, no Bródio, fazer uma adaptação dessa aula de hoje para o Bródio. Boa ideia. Ótima ideia. Entendeu? Vou fazer isso. Vou fazer isso. Porque Boa ideia. Precisa bastante, entendeu? Inclusive com as meliches. Com todo mundo, com o médium com também. Todo mundo, com os médios, com os meliches, entendeu? Fazer uma adaptação disso. A gente não usa roupa branca, usa a roupa do cigano, mas tem outros pontos que se adaptam. Mas é espiritualidade. Espiritualidade. É isso ponto aí. Da humanidade, da simplicidade, do ego, não espocar, entendeu? Sim. Isso tudo, fazer uma adaptação de hoje para o Bródio. Tá bom. Porque também tem muita gente. Eu tinha pensado nisso também. Tem muita gente do Bródio que não participa da aula de hoje. Não participa de aula nenhuma. Também. Nem às vezes na aula do Bródio. Vamos lá, então. Adriana, o que você quer falar? Pode falar. Adriana? Aí, eu estou tentando tirar o microfone para botar aqui, apertando aqui, estou no celular. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu até anotei aqui, só para, vamos dizer assim, ajudar mais no trabalho da casa, que quando você estava falando dos cambonos e tal, e dos médiuns, é muito importante que a gente, quando está cambonando, o médium mantenha a sua frequência, a sua mente dentro da energia do trabalho. Parar de ficar observando se fulano, se ciclano está fazendo, deixando de fazer. Porque isso cria uma ambiência que propicia entradas de contrários ali, exatamente para fomentar mais isso. Então, assim, no que você pisou dentro do terreiro, foca a sua mente ali no trabalho, na energia. Geralmente, como é que falou o cara que batuca lá, gente, esqueci o nome. O Ogã, ele fica cantando o ponto. O ponto é uma oração cantada. Então, a frequência fica mantendo ali. Então, acompanhe. E, principalmente, gente, observe no sentido da energia. Vocês vão conseguir captar e vão estar se desenvolvendo maravilhosamente bem, porque vocês vão perceber coisas assim, maravilhosas como aprendizado. A unidade no trabalho, ele é fundamental, estar todo mundo falando a mesma língua, porque senão fica aquela confusão, mas fulano falou, mas outro falou, mas outro falou. Então, você ter uma unidade cria também uma harmonia, porque todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. E aí não vai haver essa diferenciação e gerar problemas, porque se cada um fizer um negócio porque fulano falou, o outro ciclano, não. Tem uma unidade. A dirigente orientou desta forma, então é desta forma que a gente vai ter que seguir. Isso é duas coisas que eu queria acrescentar, porque eu acho extremamente importante. Essa questão da unidade, todo mundo está falando a mesma língua, para manter estável o nosso trabalho, e essa manutenção energética que todos que não vão estar incorporados precisam se manter. Porque eu percebo assim, muito tititi, sabe? Ali, e que isso não é legal, gente. O mal não merece comentário. Você está vendo alguém fazendo coisa errada, algum médium lá, ou sabe, fica na sua, entra em prece, não julgue, porque senão você vai alimentar aquilo, e não é legal. Era isso que eu queria falar, tá bom? Valeu. Obrigada. Valeu, Adriana. Obrigada. Mais alguém quer falar? Olha só, eu estou pensando aqui, eu acho que deveria ter um rodízio de Cambone e de Meliche na sessão, entendeu? Entendi. Mas, Rita, olha só, isso não é para a gente falar aqui agora, não. Aqui a gente está estudando. Isso aí é para reunião, quando a gente estiver lá. Aí você entra com as sugestões, anota num caderninho para não esquecer, tá bom? Anota o que você falou aí para mim, porque pode ser que eu me esqueça.
Anota aí, me manda para mim pelo WhatsApp, porque aí quando a gente for fazer nossa reunião com grupo lá, sempre a gente faz uma reunião, colocar as coisas em dia e tudo mais, eu falo sobre isso, você pode entrar com essa sua sugestão. Isso daí é óbvio, isso aí é óbvio que tem, até porque eu já estou fazendo isso, né? Não existe essa coisa de Cambone cativo, tipo cadeira cativa do Maracanã, que a pessoa senta sempre naquela cadeira. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ali, o Cambone é até importante para ele rodar ali. Um dia ele está com uma entidade, na outra gira ele está com outra, na outra ele tá... porque ele vai aprender um pouco com cada um. Agora, se o Cambone quer ficar só ali atendendo aquele médium, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu já falei isso lá. Então, assim, eu vou decidir na hora quem vai ficar com quem, ponto final. Porque senão um corre para um lado, já quer ficar, vou ficar com o fulano. Não, não vai ficar, não. Vamos ver aqui quem vai ficar com quem. E ainda tem o sorteio da cozinha, né, que também é importante. Porém, Rita, a gente vai levar esse assunto mais para o Bródio, porque, por enquanto, a gente vai trabalhar só desenvolvimento. Então, não vai ter gira para ter Cambone com ninguém, entendeu? Todo mundo vai trabalhar o seu desenvolvimento e aí eu estarei observando, entendeu? Os mais antigos, eu considero assim, o Sérgio, a Cecília, o Rômulo, podem auxiliar, porque já tem mais tempo de bagagem com incorporação de guias, de trabalho. E o resto vai aprender também, porque uma hora vem uma entidade, outra hora vem outra. Até em mim, ou em vocês também pode vir uma entidade que nunca veio. Faz parte. Faz parte. Valeu. É um eterno aprender. É um eterno aprender. Tá. Valeu? Então, gente, como ninguém mais quer falar, ninguém quer tirar dúvida, nem acrescentar, Sérgio não quer falar, Cecília não quer falar. Não tem uma menina aí com a mãozinha levantada, Blanca. Quem? Eu não estou... desculpa, Ana, não vi. Desculpa, obrigada, Cecília, eu não tinha visto. Pode falar. Boa noite a todos. A aula foi muito boa e, assim, eu acho que um dos atributos mais importantes, né, para qualquer religião, mas mais ainda para a Umbanda, é a humildade, né? Existem hierarquias que têm que ser seguidas, né? Você não vai querer entrar num terreiro e já amanhã incorporar e atender. Existem hierarquias para o bom funcionamento do terreiro, mas a humildade, para mim, é um atributo essencial para o aprendizado, para a energia fluir bem. Eu tenho uma dúvida, Blanca, que seria assim, a pessoa que está iniciando um desenvolvimento, está assim, ainda no útero. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a tua voz, ela some um pouquinho, não sei se é o teu microfone. Pode repetir? Eu queria tirar uma dúvida com você, assim, a pessoa que está iniciando, né, ainda está no útero, e como é que funciona o desenvolvimento para uma pessoa que, de repente, ainda tem obsessores, ainda precisa ser limpa para iniciar um desenvolvimento harmônico? Sim. Primeiro ela precisa se limpar e se tratar, para depois entrar para casa. Porque se você entrar para uma casa cheia de obsessor, esses obsessores vão querer fazer bagunça lá dentro, vão atrapalhar, vão criar problemas, porque eles vão estar te acompanhando. Você eliminou a causa ali, mas não eliminou como é que fala? A raiz da coisa. Quando você entra numa... mas entrei numa casa espírita, o Exu não deixou eles entrarem, eles ficou lá na frente. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Tá? Porque se a casa estiver em desequilíbrio, o Exu não vai poder fazer nada. E você vai entrar com 10, 20 obsessores que estão agarrados em você. E aí vai ser um tumulto dentro da gira. O que eu sugiro, que eu falo,
Se você está cheia de obsessor, no caso, médio iniciante, antes de entrar para a gira, tome seus banhos, faz um tratamento espiritual para estar limpo, entendeu? Limpo que eu digo é sem esses obsessões. Porque senão, vou te falar até mais, esses obsessores não vão nem deixar você continuar na casa desenvolvendo. Eles vão te tirar de lá porque eles não querem que você desenvolva. Sim. O negócio deles é te atrapalhar. E aí, te atrapalhando, pode atrapalhar a unidade, como a Adriana falou, da casa. Entendeu? Então, Entendi. você se trata antes, para depois você poder começar a desenvolver. Porque outra coisa, Ana, como você está com obsessores, no caso, estou falando de você, né? Porque você está dando exemplo, mas vamos supor que fosse você. Estou cheia de obsessores, quero entrar para casa, mas como é que é? Num momento de incorporação, você pode estar incorporando o obsessor ao invés de estar incorporando a entidade. Você pode estar com o quiumba ali se passando por uma entidade. Simples assim. Entendeu? Então, isso daí também é importante se atentar para isso. É claro que qualquer um de nós pode estar com obsessor a qualquer momento, porque eles estão em toda parte. Mas quando a gente já está numa casa, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente já sabe o que tem que fazer. Já sabe o banho que tem que tomar, já sabe a limpeza, o ebó que tem que fazer, já sabe o que tem que fazer na casa. A gente já tem as atitudes para tomar ali, para limpar. Uma pessoa que é leiga, que está no útero ainda, ela não vai saber fazer isso. O que você pode fazer é fazer até um tratamento lá na casa mesmo. A gente marca de fazer ebó, mas isso aqui é muito importante, manter a sua mente firme. Não entrar nas jogadas dos obsessores para eles não te atrapalharem. Porque vai chegar dia que você, não vou hoje não. Não tô... Aí você chega no lugar, começa a ficar com ranço de uma pessoa ou de outra, começa a achar que alguém está... aquela é metida, aquela é mandona, aquele... Estou falando isso porque é isso que eles fazem. Eles começam a criar problema para desagregar a unidade, o ambiente, as pessoas. E aí fica aquela energia ali tóxica, né? Que é como eu falei, o obsessor, o pessoal trevoso, eles não querem que tenha uma casa para ajudar ninguém, porque eles não querem que ninguém seja ajudado. Eles querem o quê? Escravos para eles atormentarem e obsidiarem. É isso. Então, aí parte muito da pessoa, o primeiro passo tem que ser da pessoa. E assim, eu vou cortar isso. Primeiro tem que ter uma mente firme. Eu vou cortar esse troço. Quero esse troço comigo, não. O que é que eu tenho que fazer? Meto a cara, vou determinada e começo a ver o que eu posso fazer para me limpar, para me trabalhar. Trabalhar, que eu digo assim, de limpeza mesmo. Ebó, o que tem que fazer? Tem que fazer magia, mesa radiônica, bebê. Porque ali nós não vamos doutrinar o obsessor, entendeu? Nós não vamos doutrinar o obsessor. A gente vai encaminhar o obsessor com a rede energética espiritual que a casa tem, que são os Exus dos médiuns, Exu da casa, e outras entidades afins que estão ali para ajudar também, e que vão recolher essa entidade aí, né, no caso, essas entidades, e encaminhar para onde tem que ir, para o lugar de direito deles, de merecimento na criação. É para lá que eles têm que ir. Tá bom, obrigada. E pode acontecer de repente, você fazer todo esse processo de limpeza, de tratamento inicial e começar o trabalho numa sessão de desenvolvimento e, mesmo assim, ainda ter algum obsessor te acompanhando, e isso vai ser encaminhado, é isso? Então, poder pode. Você achar que já está livre dos obsessores e ainda tem um ali. A questão não é essa. A questão é que antes de você entrar, você tem que verificar junto com a dirigente da casa como é que está o seu estado energético. Se ainda tem algum obsessor e o que mais precisa fazer para você poder já ingressar no desenvolvimento. Ótimo. Porque Obrigada. mexer com espiritualidade é uma coisa muito séria, sabe? E, assim, se a gente não estiver preparado, a gente sucumbe. Isso é uma preocupação que eu tenho. Amanhã vão dizer, porque aquela casa ali é isso, que aquela casa ali...
os médios não trabalham direito, ou porque ali só tem médio fraco, que não acontece. Isso acontece. Infelizmente, tem gente que vai na casa só para testar, para ver se os médios ali são bons, se as entidades realmente estão trabalhando, são trabalhadoras. Existe isso. Elas vão para te testar, infelizmente. E aí saiu dali com raivinha, vão embora e vão sair falando mal da casa porque não gostou de alguma coisa ou outra. Eu deixei um livro aí no grupo lá do WhatsApp, depois você vê, vou te mandar pelo privado. Aconteceu na Casa Espírita. Eu estou lendo esse livro, eu não tinha lido, não. Foi uma menina que me indicou e eu estou gostando muito. Independente se a Casa Espírita é kardecista ou se é um terreiro de Umbanda, ali está dizendo que acontece nos bastidores espirituais que ninguém está vendo. Entendeu? Que ninguém está vendo os ataques energéticos, os ataques espirituais, o que essa gangue que invade as casas espirituais para criar problemas, para separar todo mundo, movimentar o ego das pessoas, vaidade e ego das pessoas, que eles já sabem quem são, e, em cima disso, afundar a casa espiritual até a casa fechada. Lê esse livro que você vai gostar.